Oi galera, espero que estejam bem. De antemão gostaria de dizer que eu estou com muita saudade de todos, por isso também resolvi gravar esse vídeo explicando os conteúdos da nossa prova bimestral. Os conteúdos propostos foram 3, el condicional simple, el condicional compuesto e el artículo neutro lo. E aí eu vou começar falando um pouco sobre el condicional simple ou condicional simples, que nem o nosso português. Sabemos que o condicional simples ele é usado para falar de ações que não aconteceram, porém tiveram grandes chances de ter acontecido. Além disso, ele também formula desejos, dar conselhos e é usado também para pedir coisas educadamente. E aí tem algo que torna o condicional simples bem fácil, que é a desinência ia no fim dos verbos. Todo e qualquer verbo eu vou usar essa terminação no fim. Apenas vou adaptá-la ao pronome pessoal. Ok? E aí eu vou iniciar com um verbo regular. Sabemos que os verbos regulares são bem simples, eu só tenho que colocar o ia no fim, após o R, do verbo regular. Vou iniciar pelo verbo viajar, um verbo regular, viajar. Primeira pessoa do singular, yo viajaría. Segunda pessoa do singular, tú o vos viajarías. Terceira pessoa do singular, él, ella, usted viajaría, igual à primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, nosotros, nosotras viajaríamos. Segunda pessoa do plural, vosotros, vosotras viajaríais. Terceira pessoa do plural, ellos, ellos, usted viajarían. Bem simples. Outro verbo regular, verbo hablar. Yo hablaría, tú o vos hablarías, él, ella, usted hablaría. Nosotros, nosotras hablaríamos, vosotros, vosotras hablaríais, ellos, ellas, ustedes hablarían. Até aí foi tudo certo, até porque são verbos regulares, só vou ter que colocar a terminação no fim. Agora, quando eu tiver verbos irregulares, a coisa muda um pouco. Porque eu não vou poder colocar simplesmente a terminação ia no fim, vou ter que fazer uma pequena adaptação. Vou falar de dois verbos regulares, o verbo haver, certo? Eu não posso simplesmente colocar haveria, porque ele é um verbo regular. Nos verbos irregulares, eu posso tirar o R do fim do verbo e colocar a desinência RIA. O verbo haver, no caso, iria ficar abria, conjugando. Yo abría, tú vos abrías, él, ella, usted abría. Nosotros abríamos, vosotros abríais, ellos, ellas, ustedes abrían. Outro verbo irregular também é o verbo poder. Tiro o R e coloco RIA. Yo podría. Yo podría, tú vos podrías, él, ella, usted podría. Nosotros podríamos, vosotros podríais, ellos, ellas, ustedes podrían. E aí, alguns exemplos usando o condicional simple. Me gustaría tomar café. Eu gostaria de tomar café. Gostaria, condicional simples. Mi madre me levaría si tuviera tiempo. Minha mãe me levaria se tivesse tempo. Levaria, condicional simples. Agora, falando um pouco sobre o condicional composto. O condicional composto, ele está quase nas mesmas situações que o condicional simple, só que ele tem uma particularidade. O condicional composto, ele é usado para falar de ações já finalizadas, que eu não posso voltar no tempo e tentar refazê-las. Ele também serve para falar um pouco sobre probabilidades. E aí, no condicional composto, o próprio nome já diz, ele é composto porque ele é formado por dois verbos. Eu tenho o verbo haver, que é regra. O verbo haver, ele sempre vai estar conjugado no condicional simple, que nem eu fiz anteriormente, final ia. E outro verbo que eu terei que transformar em particípio. O verbo ele vai vir na forma normal dele e eu vou ter que transformar ele em particípio. Ou seja, o verbo no infinitivo que terminar em AR vai ficar com o fim ado. No particípio que terminar
no infinitivo que terminar com R, o IR, eu vou transformar no particípio ido. Vou começar com o verbo poder. Poder está no infinitivo, é R. Quando eu transformar em particípio, ele vai ficar com o final ido. Podido, certo? E aí eu vou começar a conjugar o verbo haber, que é regra, e esse verbo que eu já transformei em particípio. Yo habría podido. Tu o vos habrías podido. Él, ella, usted habría podido. Nosotros, nosotras habríamos podido. Vosotros, vosotras habríais podido. Ellos, ellas, ustedes habrían podido. Sempre eu vou ter um verbo, o verbo haver conjugado no condicional simple e outro verbo que eu terei que transformar em particípio e ele vai se repetir em todos os pronomes pessoais, certo? Alguns exemplos usando o condicional composto. Creo que habrías podido tener más cuidado. Habrías podido, condicional composto. Creía que a esa hora ya habría dormido. Acredito que a essa hora você já teria dormido. Habrías dormido, condicional composto. Outro conteúdo, como já estávamos vendo alguns conteúdos de vestibular e já estudamos esse conteúdo anteriormente, então é só mais para fixar melhor, que é o nosso artículo neutro lo. Esse artigo neutro ele não existe em português. Em português existe o artigo definido, mas também existe o artigo definido em espanhol, que seria o nosso el. El acompanha substantivos masculinos no singular. E o lo, ele é usado somente em algumas situações. Quais? Ele é usado antes de adjetivo, seguido por preposição, antes de advérbios, antes de algumas partículas de, que e mas como quantificador e antes de pronomes possessivos. Além disso, também é usado antes de verbos no particípio, ok? E aí, mas eu não sei o que é um adjetivo, eu não sei o que é um advérbio. Eu acredito que todos nós sabemos o que é um substantivo. Substantivo é tudo que eu posso ver, que eu posso tocar. Sabendo que, antes de um substantivo masculino no singular, eu vou utilizar o ele. Então, em praticamente quase todas as outras situações, eu vou utilizar o lo. Exceto se eu tiver um adjetivo e esse adjetivo não for acompanhado por uma preposição. Aí, no caso, eu vou utilizar o ele também. Exemplo. El bello coche de Paulo. O belo carro de Paulo. El belo, adjetivo, coche, substantivo. Eu não tive nenhuma preposição antes do substantivo. Então, ele, certo? Agora, se esse adjetivo ele vier junto com a preposição. Exemplo, lo mejor de todo fue la fiesta. Mejor, adjetivo, de preposição. Então, utilizei o lo antes. Lo bonito en ti son tus ojos. Bonito, adjetivo, em preposição. Antes de advérbios, né? Verás lo bien que pasarás. Bien, advérbio, e o lo antes. Antes de verbos no particípio. Lo vedado sempre é mais desejado. Proibido é sempre mais desejado. Vedado, verbo no particípio final, ado. Lo, antes. Antes de partículas. De. Llegamos atrasados a lo de Ana. De e o lo antes. Antes do que? Lo que me encanta em ti é sua inteligência. O que me encanta em você é sua inteligência. Lo que. Antes do quantificador mas. Lo más valioso es el carácter. Mas, quantificador, e o lo antes. Antes de pronomes possessivos. Tu padre es alto, lo mío no.
Seu pai é alto, o meu não. Pronome possessivo, certo? Então, é mais ou menos isso. Antes de substantivo masculino singular, ele, que é o nosso artigo definido. E antes das demais situações, lo. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Boa sorte!